a sua palavra, que não volta vazia. Pai de amor, dá-nos graça, desejamos ouvir a tua voz. Confirma por nosso intermédio, Senhor, esta obra, e cada um seja abençoado, visitado, ministrado na sua palavra com poder, com autoridade, e que todo mal e limitação seja confrontado para o fim proveitoso, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O inimigo não tem parte nesta obra. A ti a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode sentar-se, queridos. Muito bem. Gente, quero falar com vocês hoje sobre essa restauração de Ana. Pode sentar-se, fique à vontade. De uma maneira muito especial e de uma forma que eu ainda não havia reparado na própria Escritura. A história de Ana é bastante conhecida. Ana é uma moça donzela, as mulheres casavam-se novas, entre as tribos de Israel, e ela se casa com o Eucana, que era de Ramataim Zofim, a cidade de Ramá, lá na tribo de Efraim. E depois percebe-se ao longo do tempo que ela era estéril, ela não dava filhos. Eucana, por sua vez, como era permitido na lei da época, ele se casa com uma outra mulher, e essa mulher lhe dá os filhos. As famílias e os homens, principalmente um homem da importância, você vai ver como Eucana, era reconhecido na sua prosperidade, na sua posteridade. Os filhos que ele tinha, então, que levariam adiante o seu nome, a sua tribo, levariam adiante o seu comissionamento de Deus. Era a prosperidade dos homens vista nos filhos. Então Ana passou a somatizar uma série de problemas de sua personalidade, de sua autoimagem, na sua condição natural prejudicada, como estéril. E a mulher estéril, ela era também tida pelos vilarejos povoados, pelas próprias tribos, como uma pessoa que ela era amaldiçoada mesmo por Deus. Era alguém como se fosse um inválido, sabe? Praticamente, né? Uma mulher estéril. Então era muito difícil o relacionamento dela consigo mesmo, com ela mesma, sabe? Além de tudo, ela ainda era humilhada pela outra mulher de seu marido, porque por conta dos filhos. Cada vez que a mulher ficava grávida, ela humilhava, ralhava se ria de Ana, e aquilo trouxe um peso muito grande sobre Ana, que além da condição de opróbrio, desprezo, de sua esterilidade, não poder servir ao seu marido naquilo que o tornava importante diante de sua tribo e diante daquela sociedade, ela ainda vivia somatizando todos aqueles problemas da sua alma, de angústia, amém? Ao ponto de tal momento lá, perto do tabernáculo, quando foram fazer as ofertas, ela foi tomada como uma mulher que estava embriagada, bêbada, imagine, porque ela balbuciava palavras orando diante do Senhor, e o sacerdote olhou para ela e falou que ela estava embriagada, que ela era filha de Belial, que ela era louca, imagine. Então era um julgamento e um estereótipo muito grande. E tem gente que se assemelha muito em sua caminhada de vida, às vezes por separações, divórcios, problemas familiares, por ter sido humilhado, tantas agressões da vida, e situações infelizes que possam ter acontecido nos seus caminhos, que acabam vivendo exatamente como Ana, se não enfermas em sua carne, ou limitadas em sua condição de procriar, como ela que era estéril, mas limitadas em suas faculdades mentais, sem nenhum tipo de força, de realização na vida, ou de poder se levantar, vivem acomodadas diante do Senhor. E principalmente, como eu estava orando, o Senhor ministrou meu coração, pessoas que são limitadas e olhando no espelho diante de incapacidades, e tem gente que a sua esterilidade, ela olhar e dizer assim: fiquei para trás, estou comendo poeira mesmo no caminho da vida, a banda passou e eu não participei do baile, e se sentem envergonhadas, humilhadas diante de familiares, de amigos e diante de tanta gente. E outro prosperou e ela não prosperou, e o outro estudou, ela não estudou, e o outro casou e ela não casou, e agora? O tempo passou. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus hoje, de autoridade, de poder sobre a sua vida, em nome de Jesus, de uma forma que talvez você não tenha imaginado ainda. Essa era a problemática que Ana realmente mergulhava, estava envolvida nela, e que trouxe
situações que a prejudicaram de maneira muito, muito severa mesmo, amém? Agora, você vê esse texto de 1 Samuel 2 que nós lemos, é o cântico de Ana, é o momento do desabafo. Sabe quando a pessoa compra uma caixa de rojão e faz uma festa no final do ano, sabe? Aquela alegria, sabe? Esse era o momento de Ana, era o momento da desforra, sabe? Era o momento de Esther e de Mordecai dizerem assim: alegria, regozijo e honra. Diga comigo: alegria, regozijo e honra. Era esse dia de Ana, o dia do 1 Samuel 2, onde ela olha e fala: Senhor, quero te louvar e te agradecer. O Senhor é Deus dos ricos, mas o Senhor não se esquece dos pobres. O Senhor é o Deus que toma o coração do rei nas suas mãos. Em outras palavras, ela está dizendo: o tempo é do Senhor e o Senhor se achegou a mim com um tempo vitorioso e de poder, de modo que a estéril está se alegrando mais do que a mulher casada. E a que não tinha filhos, muito mais feliz e contente está do que aquela que tinha as suas gerações. Essa é a alegria de Ana. E quero declarar hoje: Deus também tem essa restauração de grande honra e de grande alegria em áreas da sua vida que ficaram pelo caminho. E por mais que talvez você tenha ouvido já essa palavra, eu quero te dizer: vem da parte do Senhor esta unção, para que você viva, se desvencilhe de situações familiares, de questões profissionais e financeiras, de situações na sua alma. Deus é um Deus que acolhe, que cura e que realmente confirma a obra. Você já reparou na palavra que Deus parece que tem uma coisa assim com as mulheres estéreis? Quem já reparou? Sara, mulher de Abraão, era estéril, não é? Se tinha uma mulher que tinha que dar a luz e teve que ser parideira, era Sara. Daí o que acontece? É estéril. Porque a grande promessa de Deus estava sobre Abraão. Daí vai depois a Rebeca, que é a mulher de Isaac, também não tinha filho. Outra treta. Aí depois a Raquel, que é a mulher que o Jacó se apaixona, não é? Também estéril. No fundo, sabe o que acontece, gente? Existe uma grande guerra espiritual de retenções e de reservas quando Deus quer levantar um pastor, quando Deus quer constituir um homem e uma mulher de Deus. O diabo trabalha com forças, sabe, que ninguém consegue compreender às vezes, para que aqueles ou aquelas sobre os quais o Senhor tem um grande dom, um grande chamado, uma grande obra, por um ministério de verdade, de piedade, de prosperidade, uma porção diferenciada, sabe? Parece que todas as forças do inimigo conspiram para que venha aquela esterilidade. Porque quando chega a hora do gol, o juiz dá impedimento. O diabo impede tudo. Quem está entendendo? Mas eu quero te dizer uma coisa: Ana estava nas mãos certas. O melhor lugar para Ana era aquele lugar que ela estava. O melhor lugar, não havia outro lugar. Ela estava diante do Senhor, nas mãos do Senhor, o único que podia, se de fato esterilidade era uma maldição, quebrar a maldição. Amém? Ela estava diante do lugar do grande propósito de Deus, e todos os meses e anos se passaram, tudo deu errado, e ela ficou doente da alma, enferma do corpo, estéril, julgada, atribulada de espírito. Ela mesma disse isso: eu sou mulher atribulada de espírito. Você pode conferir a história dela, amém? Mas ela estava no lugar certo. Por isso nós não podemos julgar as pessoas. Você está na igreja, buscando de Deus, aprendendo da palavra, esperando em Jesus, clamando, semeando e chorando. Você está no lugar certo. Se há uma conspiração celestial, maligna do inimigo, sei qual seja ela, para que você esteja estéril, tenha ficado pelo caminho em coisas na sua vida que você muito esperou e não deu certo, eu me levanto no nome de Jesus para declarar: esse é o tempo de Deus para a liberação daquilo que estava retido, e para que você
alcance o favor do Senhor na sua guerra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Ana podia dizer, né, que ela veio viver há 10 anos em um ano. Podia ou não podia? E Deus vai te acelerar para você, em nome de Jesus, viver e olhar grande alegria, regozijo e honra. Eu estava orando essa madrugada e Deus mostrou uma pessoa que estava assim com alegria, com regozijo, com respaldo, com uma felicidade, mas tão assim grande que não se cabia dentro dela mesma, sabe? E eu creio que é o sinal dessa palavra para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu quero falar com você sobre 3 virtudes de Ana. Diga comigo, 3 virtudes de Ana que a levaram a viver a restauração e a constituição da sua grande alegria. Amém? Escute bem, preste bem atenção. A primeira virtude de Ana é que Ana, ela se casou com um homem de Deus. A primeira virtude de Ana é que Ana fez uma aliança no altar de Deus. Talvez você não seja casada, tudo bem. A aliança de Ana, ela foi selada na presença de Jeová, foi selada na presença do Deus Altíssimo, do Deus de Israel. As mulheres se casavam novas, elas eram tomadas e entre as tribos haviam casamentos, porque era vedado ao judeu contrair matrimônio e casamento fora das tribos. Ana não, Ana fez uma aliança direitinho nas tribos. Ela casou com um homem que se chamava Eucana, que morava na tribo de Efraim, na cidade de Ramá. A cidade de Eucana era Ramataim Zofim, depois passa a chamar Ramá, onde vai ser o quartel-general de Samuel, e o Eliseu também passa bem por lá, o profeta, depois você pode ver. Então, sabe o que acontece, queridos? A rota de colisão com a bênção, escute bem, o caminho de Ana, a virtude de Ana, é que ela tinha uma aliança que foi estabelecida conforme a lei de Deus. Então você estabeleça uma aliança conforme a lei de Deus, que lá pelas tantas o Senhor cruzou o seu caminho para você ser salvo. Então essa aliança é uma aliança no altar para a santidade, era uma aliança no altar para o temor de Deus, para a fidelidade, para a submissão. Quem está entendendo? Para você andar pelo padrão da Bíblia, do altar de Deus, e não no costume da terra. A virtude de Ana, portanto, a virtude de Ana, portanto, amém, era a força da sua aliança no altar, e isso deu a ela uma grande vitória, que ela fugiu do jugo desigual. E nós vivemos uma geração que está diante do jugo desigual, e não é porque a pessoa, ela contraiu um matrimônio com alguém que não é da igreja. O jugo desigual vai muito além disso, que a pessoa, ela não tem uma aliança de fato com Deus. Você já percebeu que todo mundo hoje é crente? Porque todo mundo hoje está no pé do santo, em nome do Filho de Deus, e todo mundo está servindo a tudo que é entidade, mas dando glória a Jesus. Estou certo ou estou errado? Isso é o que? Jugo desigual, porque Jesus ensinou que não se pode servir a 2 senhores, ou vai agradar a um e vai desagradar ao outro, ou vai agradar ao outro e vai desagradar a um. Então, fortaleça, renove ou assuma uma aliança com Eucana, para a vida ou para a morte, igual Ruth fez, lembra? Com Noemi. Ana, ela anuiu, elas casavam jovens, donzelas, virgens, e ela foi se submeter àquela porção na presença de Deus. Tanto é que você vê o quanto eles temiam a Deus, e a palavra da história de Ana, eles iam sempre a Siló para servir a Deus, cultuar com os levitas e para buscar o Senhor, e levavam seus dízimos e ofertas. Ora, Ana era uma mulher do altar ou não era? É claro que era. E ela aprendeu a lei de Deus, e aprendeu mesmo.
mesmo diante do Senhor, ela aprendeu a lei de Deus. Então essa precisa ser a sua aliança. Restaure as brechas, saia de cima do muro. As pessoas estão em julgo desigual. Quer conhecer uma pessoa e a sua fé? É fácil, vou te ensinar. Faz uma pergunta para ela. Sabe qual é a primeira pergunta? Qual a sua igreja? E faz a outra pergunta. Sabe qual é a pergunta? Quem é o seu pastor? Se a pessoa não souber responder quem é a igreja dela, qual é a igreja dela e quem é o pastor dela, ela está, se não estiver desviada, ela está bem fraca na fé. Ela está ouvindo o pastor do Twitter, do YouTube, do Instagram, está ouvindo o orixá, o diabo, o padre, o rabino. Ela está perdida, confusa. Quer conhecer alguém que está em aliança, firmado, semeando e chorando? É você saber qual é a igreja dela e quem é o pastor dela. Porque gente que fala que não tem pastor é gente que não compreendeu a palavra de Deus, onde o Senhor levanta uma pessoa como eu, nada mais nada menos que sou um homem falho como todo mundo, mas como cooperador da obra do Senhor, alguém por intermédio do qual você vem a crer. E a glória é da mensagem e não do mensageiro. Mas sem o mensageiro não há, porque se não há profeta, não há profecia, e se não há profecia, o povo se perde. Quem está entendendo? Então, a virtude de Ana é a aliança no altar, que deu a ela essa vitória. Ela não era uma mulher, mesmo estéril, vivendo toda a problemática emocional, ninguém podia acusar que ela era infiel. Podia? Ninguém podia. Alguém podia dizer que ela era uma mulher que não era santificada? Não podia. Podia ter a luta dela que fosse, mas ninguém podia dizer que ela não era digna como uma mulher dos descendentes de Abraão. Quem está entendendo? E eu quero declarar em Cristo Jesus, você é essa nova criatura, e ninguém vai ter o que falar, nenhuma legalidade contra você, em nome de Jesus. A segunda virtude de Ana, escute bem, a segunda virtude de Ana é que Ana, ela recebia porções dobradas no altar em seu favor. 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ana, porém, dava porção a Ana, o Eucana, o marido dela, a Ana. Vamos ler o versículo 4, vai. 1 Samuel 1, 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, leia comigo, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Escute, Eucana, ele não era qualquer um. Eucana, ele era apaixonado por aquela mulher. Eucana amava a sua mulher, e isso é muito substancial, sabe por quê? Porque como ela era estéril, ele poderia tê-la desprezado. Quem está entendendo? Mas muito pelo contrário, ele amava, como você disse, isso mesmo. Amém? Agora, sabe qual é a virtude de Ana? A virtude é que ela era uma mulher dessa comunhão, como eu disse, em primeiro lugar no altar, e que recebia a porção dobrada em favor da vida dela. Aquilo estava colocando em seu espírito algo grandioso e tremendo de Deus. E sabe quem era esse homem que ela se casou? As pessoas confundem muito, porque às vezes lê o capítulo 1, versículo 1, e fala que Eucana era efraimita, porque ele morava na tribo de Efraim. Só que não, Eufrana, misturei Efraim com Eucana. Escreve aí, porque depois eu não vou lembrar mais. Eucana, sabe quem era Eucana, gente? Eucana era um homem de Deus, da maior estirpe que podia existir naqueles dias. Sabe com quem a Esther se casou? Ela se casou com um levita ungido, abençoado de Deus. Veja comigo 1 Crônicas, no capítulo 6, e você vai ver quem era o Eucana. 1 Crônicas 6, 34. Veja. Eu esqueci meu óculos, hoje estou com óculos emprestado aqui dos universitários, está uma vez. Então tenho que ler aqui. 1 Crônicas 6, 33.
são esses os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Diga comigo, coatitas. Sabe quem eram os coatitas? É uma história muito longa, não vou gastar muito tempo, mas só para você saber, os coatitas eram descendentes de Levi que cuidavam do tabernáculo. Os gersonitas, meraritas e coatitas, esses três, Gerson, Merari e Coate, são os homens que Deus elencou para que suas gerações, como levitas, cuidassem nada mais nada menos do que o santuário. Então, quando a Bíblia fala dos coatitas, veja só, Emã era cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Filho de quem? De Eucana. O Samuel, profeta Samuel, era filho de quem? De Eucana, da tribo de Levi, descendente de Coate. O homem era coatita. É uma palavra de ensino, claro, de estudo, mas perceba bem, por que quando Eucana, ele ia fielmente, fidedignamente, santamente, obedecer a Deus, segundo os mandamentos da lei de Moisés, lá diante do tabernáculo, eles estavam nos tempos do juízo, o tabernáculo estava na cidade de Siló, e o tabernáculo estava armado lá com o altar de sacrifício, o lugar santo dos santos, onde a arca da aliança estava dentro do santo dos santos. Ninguém melhor do que um coatita sabia o que era o tabernáculo, a arca de Deus dentro do santo dos santos. Por isso que ele levava sacrifícios a todos os seus filhos e filhas e a sua mulher Penina. Ele honrava todos, porque claro, ele era levita, ele tinha que ser o primeiro a dar o exemplo, ele era cabeça. Só que quando chegava na hora de Ana, o que ele fazia? Ele dava porções dobradas do sacrifício. A virtude de Ana, amém? Era essa cobertura espiritual de autoridade, de poder, que estava sobre a vida dela, que tinha porções dobradas de sacrifício, de santidade, de servidão a Deus, diante do altar, que tinha essa referência irrefutável do sacerdócio. Algum estudioso disse que, você vê que Eucana, voltando lá por favor no versículo 5, 1 Samuel 5, fazia ofertas e levava porções duplas. Diz no estudo que ele mesmo é que fazia o sacrifício, porque ele era levita, ele era sacerdote. Ele não levava pela mão de ninguém, ele mesmo tinha legalidade para fazer o sacrifício. É apenas um estudo. Eucana, não, 1 Samuel 1,5. Porém, dava porções duplas, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado mistério, que ele mesmo poderia fazer esse sacrifício. Amém, queridos? Quando você vive essa porção dessa cobertura espiritual, ainda que você esteja como Ana, estéril ou em alguma debilidade, em alguma decadência, eu declaro e profetizo, vai ser quebrado. Há um caminho de milagre, de vitória, de unção, de autoridade, de bênção, de promessa de Deus, que vai se cumprir na terra, na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia, amém. Então, se em primeiro lugar ela tinha uma aliança no altar e destruiu o jugo desigual, em segundo lugar ela era reconhecida no amor de Deus naquele altar, e assim não havia avareza, ela fugia da avareza. Então, por que depois ela pega e faz um voto ao Senhor, extrapolando tudo? Porque havia já uma legalidade clamando pela vida dela, dos votos e das ofertas que o Eucana, o marido dela, levita, fazia no altar por ela. Então, cobertura espiritual e aliança gera intimidade com o poder de Deus e clama diante do Senhor. Quem está entendendo? Então, por que ela fez o voto? Porque ela sabia muito bem o que era o voto, e o desafio grande dela se refletiu nessa virtude dela de extrapolar aquilo que ninguém poderia imaginar, para consagrar o resultado do seu voto ao Senhor. Meu Deus! Então nós não podemos ser um povo avarento, mesquinho,
sabe, cheio de resistências com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Não. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: eu recebi tudo, falando da oferta que eles enviaram, estou suprido, recebi tudo e estou suprido e ainda sobejou, ele disse, e os abençoou, a igreja dos Filipenses, dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Filipenses 4,19, vai te suprir em todas as suas necessidades. Quem está entendendo? Então essa virtude de Ana. E em terceiro lugar, a terceira virtude de Ana, dessa maneira que o Senhor ministrou ao meu coração, é que Ana era uma mulher que abriu o seu coração para crescer na fé e na palavra de Deus. Ela abriu o seu coração para ser discipulada. Amém? Ora, Ana foi fazer o voto, porque ela sabia o que eram votos no altar. Ela foi se comprometer com Deus, com o Senhor, lá em Siló, diante do profeta. Por quê? Porque ela tinha sido discipulada, ministrada. Ana conhecia a lei de Deus, ela sabia que o marido dela era levita, coatita, que ele era o peso de responsabilidade espiritual que estava sobre a cabeça daquele homem. Ela lhe era fiel e submissa por completo, mesmo diante das suas guerras e batalhas, e que muitas delas interiores, ninguém sabia. E mesmo diante dos julgamentos, ou diante das afrontas que ela recebia da outra, que a tornou uma mulher atribulada de espírito, amém? Ela não deixou o seu coração ficar inflexível a ouvir e aprender a palavra de Deus e a voz de Deus. Isso para te dizer, queridos, em nome de Jesus, que hoje são dias onde nós temos que fugir de todo espírito de divisão. Pode falar o que for de Ana, atribulada de espírito, que foi achada parecendo doida, falando sozinha, que estava parecendo que estava bêbada, que ela tinha problema de depressão, de síndrome do pânico e era uma mulher estressada. Podia falar o que fosse, mas nunca ninguém podia falar que ela se curvou a Baal, porque nos dias do juízo o culto a Baal estava presente. Quem está entendendo? Porque ela era casada com um levita, ela sabia que ela era uma pastora, uma mulher de Deus. Não sei se estou me fazendo entender, mas isso é muito sério. Pode falar o que for de mim. Quem está entendendo? Pode falar o que for de você, mas dizer que eu não tenho aliança com Deus? Não. Quem está entendendo? Pode falar o que for. Que você perdeu a oportunidade na vida, que você comprou um carro velho e casou com ele. Tem gente que casa com carro velho, você já viu, não? Que você quebrou a empresa, teve que devolver o apartamento. Eu lembro quando eu fui para a Bahia, eu tinha dado entrada no apartamento lá no Portal Morumbi. Putz, deu tudo errado. Pode falar o que for. Você perdeu chance na vida, que era para você estar muito melhor. Pode falar o que for dessa mulher. Quem está entendendo? Mas dizer que ela não tinha comunhão com Deus, em outras palavras, alguém pode estar em grande luta, mas não significa que ela não está com Deus. Porque hoje em dia o julgamento é muito fácil. Está com luta? Caiu, o diabo. Quem está entendendo? É muito fácil apontar o dedo. Nosso papel, sabe qual é? Deixa a Ana fazer o voto dela lá, balbuciando no fundo da igreja, sozinha com Jesus. Em outras palavras, Ana, ela estava no melhor lugar da terra. Vou te falar uma coisa: se Ana tivesse casado com qualquer outro homem, você acha que daria certo? Tinha que ser o levita, tinha que ser o Eucana, tinha que ser aquele cara. A grande bênção de Ana, não vou me estender mais, e quero declarar sobre a sua vida, é que ela alcançou a resposta de Deus. Você está anotando? Anote. Ela alcançou a resposta de Deus, que quebrou a esterilidade, e a resposta veio por causa dessas virtudes todas, que ensinaram ela a fazer um voto com Deus, em espírito e em verdade, amém? De tudo que ela tinha sido judiada, sabe, essa palavra, ela
me incomoda muito o meu coração, você está ouvindo isso, de tudo que ela tinha sido judiada, a bênção dela é a resposta de Deus que quebrou a sua esterilidade. A resposta de Deus quebrou a esterilidade. E as 3 bênçãos de Ana, a primeira é o tempo certo. Fale comigo, a bênção do tempo certo. Escute, o tempo certo é o tempo de Deus, amém? Deus sabia que ia abençoar ela, sempre soube, amém? Por que deixou a mulher sofrer tanto, ficar doente da cabeça, precisar tomar remédio, ser bagunçada a vida toda dela, chamado como doida? Por quê? Porque veio o tempo dela crescer na fé, naquele discipulado diante de Eucana e se amadurecer, até o dia que ela não aguentava mais e estava preparada a se render completamente. Rendeu-se completamente ao Senhor, dizer: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu estou perdido, é o que Jesus diz, né? Aquele que ganhar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, vai ganhar. Senhor, eu sempre quis esse filho, mas ele é teu. Perdi tudo, como diz o apóstolo Paulo, por amor do Evangelho. É coisa séria. E foi o tempo de Deus, amém? E quero declarar um tempo de Deus precioso sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, ela estava no lugar certo. Fale para quem está aí ao teu lado, você está no lugar certo, amém? Gente, onde Ana estava? Ela estava no lugar da sua aliança, amém? Se ela estava em Ramataim, Sofim, com Eucana, ela estava com Levita, que era a aliança dela, não é? Se ela estava em Siló, onde estava o tabernáculo, ela estava no lugar da aliança dela com Deus, de modo que você precisa estar no lugar certo. Sabe qual é o nome do lugar certo? O lugar da tua aliança. Lugar da tua aliança. Fale para quem está aí do outro lado, você precisa estar no lugar da tua aliança e carregá-la no teu coração, e Deus vai confirmar a sua fé em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Amém? E por último, a bênção de Ana é que Ana, ela estava com a pessoa certa. Amém? Porque tem muita gente que não se apercebe e nos seus desesperos, nos seus espasmos da vida, nas suas fraquezas, está com as pessoas erradas, e às vezes não percebe que Deus tira determinadas coisas para você não ficar com as pessoas erradas. Ela estava com a pessoa certa, amém? Caiu nas mãos certas, nas mãos de um coatita, que levou ela para Siló, para o altar de Deus. Por fim, ela está nas mãos certas, diante do profeta que era o sacerdote Eli, não é? Está de novo nas mãos certas. Era o homem, o único homem que podia liberar uma palavra sobre a vida dela. O Eucana podia fazer a oferta da porção dupla, mas ele não podia entrar no Santo dos Santos, porque ele era coatita. Mas o Eli, que era o sumo sacerdote, esse sim podia entrar no Santo dos Santos. Assim era naqueles dias. Hoje, eu posso entrar no Santo dos Santos, mas você também pode. A bênção de Ana é o tempo de Deus, que amadureceu a condição do seu voto. A bênção de Ana, ela estava no lugar certo, no altar, fosse na casa dela ou fosse em Siló, e ela estava com a pessoa certa, amém? Ela tinha aliança, melhor dizendo, com as pessoas certas, e esse vai ser o caminho da restauração e da quebra de esterilidade em todas as áreas da tua vida. E eu declaro e profetizo, como eu vi aquela pessoa com grande alegria, regozijo e honra, em nome de Jesus, amém e amém, amém.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus, e te abençoar. Nós vamos adorar o Senhor. Mas se você está aqui hoje e você quer receber essa oração pela restauração de uma área da tua vida, por uma situação que é ficado pelo caminho, eu quero que você, em liberdade, venha aqui à frente com a pastora. Nós queremos orar por você, queremos te abençoar, em nome de Jesus. Está com a perna dura, filha? Você? Eu vou aí orar por você. Amém. As costas, né? Amém. Vamos orar. Põe a mão sobre o teu coração. Você crê, irmão? Você crê nisso? Amém? E essa palavra, talvez você já tenha ouvido a história de Ana de muitas maneiras, né? Mas talvez essa maneira tenha sido um pouco diferente hoje, né? Mas glória a Deus, que a palavra de Deus não volta vazia. Põe a mão sobre o teu coração, nós vamos orar por você. Eu quero te abençoar. Em nome de Jesus, eu pedi mesmo a Deus, diante do altar do Senhor, pela fé, para que Ele toque o corpo, traga cura, toque as áreas da sua vida, tire a esterilidade, porque venha fazer com que haja um rompimento de barreiras, em nome de Jesus, e o Senhor venha te dar graça diante de sua presença, em nome de Jesus. Pai de amor, nós clamamos diante do teu altar, segundo a tua